Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte, voltando aqui com mais uma aula da disciplina de Lógica de Programação. E hoje a gente vai trabalhar a questão de repetição, né, o enquanto. Esse enquanto, para a gente trabalhar, a gente precisa estudar um pouco, né, relembrar um pouquinho do se não que a gente vinha estudando anteriormente nas aulas passadas. Então, a construção dos algoritmos, pessoal, ocorre sempre por meio de uma sequência de comandos, né? Esses comandos eles são estruturados e que podem estar dispostos de duas formas. Uma com uma construção envolvendo uma sequência e outra não sequenciais. Então, vamos ver um pouquinho mais a fundo isso aí. Os algoritmos que utilizam as estruturas sequenciais são construídos linearmente. Eles podem ser construídos com ou sem o uso das estruturas de desvio de fluxo, que aí é exatamente o que a gente estudou. O se, então, se não e a função escolha. Por exemplo, a sua execução ocorre sempre no início até o fim, sem a repetição de nenhum bloco de comandos. Então, a gente se utiliza logo no início do problema. Então, há dois tipos de estrutura de repetição. As estruturas com variável de controle, e aí essa variável ela vai controlar o quanto a gente vai permanecer, e aí sem variável de controle. Então, sendo as estruturas sem variável de controle distintas, ainda entre as estruturas pré-testadas e estruturas pós-testadas. Para deixar bem claro isso, essas variáveis de controle ela vai determinar, por exemplo, o quanto a gente vai estar executando o programa, certo? Essas pré-testadas, você vai, antes de entrar no código, na parte do corpo lá, você vai testar o valor que você tem. Se acontecer, beleza, certo? E essas pós-testadas, ou seja, no final, você vai fazer um teste e verificar se realmente está satisfatório o seu problema. Então a gente vai começar a entender melhor quando a gente começar a conhecer um pouco dessas funções aí dentro da repetição. Então o bloco abaixo apresenta a sintaxe do comando enquanto. Sempre que a condição for verdadeira, então essa condição ela vai ser dada enquanto isso aconteça, faça. Certo? Então, ou seja, enquanto ela for verdadeira, os comandos presentes entre faça e fim serão executados. Então, vamos supor que, por exemplo, enquanto x for maior que 10, faça. Então, ele vai ficar aqui, ó, trabalhando aqui dentro, enquanto o valor de x for maior do que 10. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui para facilitar um pouco para a gente. Então, vamos lá. Se lhe fosse solicitado construir um algoritmo que realiza a impressão da mensagem "Olá, seja bem-vindo" 5 vezes, como você construiria? Então, provavelmente, alguns de vocês iriam escrever da seguinte forma, né? Escreva "Olá, seja bem-vindo" 5 vezes. Certo? Então, a função de repetição ela tem o objetivo de diminuir essa quantidade de escrita que a gente tem que fazer na hora do código. Então, imagine se eu precisasse fazer isso 50 vezes, né? Escreva aí 50 vezes, tá? Mas aí, vamos utilizar agora a função enquanto. Então, vamos declarar aqui uma variável, a gente chamando de
de n, tá? Essa variável aqui vai ser do tipo inteiro. Vou dar um valor para n inicialmente de 1, certo? E vou dizer, ó, enquanto n menor igual que 5, faça. Aí o fim do enquanto, beleza. E aqui a gente vai pensar no escreval, com a seguinte mensagem: olá, seja bem-vindo. Então, eu quero escrever isso aí 5 vezes, tá? Para isso eu preciso tornar essa minha condição de n aí uma forma que seja uma variável de controle para mim controlar quantas vezes eu vou executar esse programa. Então eu vou ter, ó, n mais 1. Veja o seguinte: para mim entrar dentro do enquanto, eu preciso ter um valor de n. Então n recebe 1. Beleza? Então quando eu chegar aqui, ó, n é menor ou igual que 5, veja só, é verdadeiro. Então eu entro, beleza? Eu entrei, escrevo uma vez: olá, seja bem-vindo. Então, quando eu pego o valor de n, que foi 1, ó, eu vou fazer 1 mais 1, 2. N passa a ser 2. Então, subo aqui novamente. N, que é 2 agora, é menor ou igual que 5? Beleza, entrei. Imprimo outra vez e faço 2 mais 1, 3. Agora n é 3. Subo. E 3 é menor ou igual que 5. Beleza, verdadeiro. Imprimo novamente. Então, se eu executar isso aqui, tá? Vocês vão perceber que o programa imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Executei aqui e ele aparece a impressão 5 vezes. Então, se eu quiser imprimir 50 vezes, por exemplo, olha o meu, não tem um trabalho nenhum, certo? Eu mando aqui na variável de controle ele fazer exatamente isso aqui. Então, foi imprimido aqui 50 vezes a mensagem que eu queria, sem precisar estar repetindo, né, digitando todas essas mensagens. Beleza? Espero que tenha compreendido. A gente vai voltar com mais exemplos com relação ao enquanto. Tudo bem? Valeu e até a próxima.